Boa tarde. Então, como eu fiquei sem internet, gente, eu precisei gravar esse mini vídeo para que vocês pudessem ter acesso ao conteúdo. Nós entramos na unidade 4, essa é a nossa última unidade. A gente só vai ter 2 outros assuntos para discutirmos e aí já termina o semestre e a gente já necessariamente cumpre todo o papel de conhecer todas os conteúdos que estavam disponíveis na nossa ementa. Então, vamos lá. Nessa unidade, aparecem coisas que a gente já viu na unidade 2, mas que traz mais informações que a gente não tinha estudado ainda. E essas informações são riquíssimas para que a gente possa entender o elemento empresário e a empresa. E como esses 2 elementos, eles vão estarem presentes, eles vão estarem unidos para que o estabelecimento empresa possa ofertar bens e serviços. Então, aqui no início do texto vai dizer a empresa e atividade empresária. E ele vai dizer que na concepção social atual, a empresa é todo estabelecimento que produz ou vende algo. Então, vai chamar de empresa uma indústria. Ela fabrica, mas ela pode ser considerada uma empresa pelo empreendedorismo. E alguém que vende algo, e eu ainda acrescento uma coisa que a economia ela sempre desprezou, mas que está muito forte para a gente, que são os serviços. Então, antes na economia ela só captava o vendedor de bens, ela não falava dos vendedores de serviços. Os serviços eles estão muito presentes na nossa realidade. Aqui no Acre é um dos lugares que mais se vende serviço e serviço relacionado à área da beleza. Vamos pensar uma limpeza de pele, um rejuvenescimento facial, uma coisa ligada a um serviço que não seja um bem produzido, mas que é oferecido um serviço, e esse serviço é muito atrativo quando a gente se fala no Acre, na região norte. A atividade empresária está diretamente relacionada ao conceito de empresa. Esse conceito de empresa, ele está com uma definição lá no Código Civil e vai dizer que a empresa ela tem uma finalidade. A finalidade dela é gerar lucros. Então, essa atividade é referida ao dispositivo de se formar uma empresa. Então, se forma uma empresa porque tem a intenção de aumentar a quantidade de patrimônio. Como se pode extrair, a empresa está caracterizada pela atividade econômica organizada e exercida de maneira profissional pelo empresário, pode ser a pessoa física, ou pela sociedade empresária, a pessoa jurídica, e também envolve a produção ou circulação de bens e serviços, exceto os de natureza intelectual, sem prejuízo de elemento que compõe o conceito de empresário. Além disso, toda empresa precisa obrigatoriamente estar registrada na junta comercial, que também podemos chamar de registro público de empresas mercantis. Esse documento é um documento parecido com o nosso RG, mas é um documento da empresa, e a empresa se concretiza na atividade empresarial quando ela tem esse documento e quando ela exerce a atividade de empresa todos os dias de forma regular. Então, uma empresa que funciona todos os dias, ou dos dias normais, exceto os fins de semana, o feriado, ou alguns dias que estão estabelecidos de descanso. Mas o Código Civil ele vai dizer que para ser empresa ela tem que ter um funcionamento contínuo. Não se pode ter um funcionamento ininterrupto, é contínuo. Então, para ser uma atividade organizada, com funcionamento descrito em X dias da semana ou em X dias do mês. Tem um conceito aqui do Diniz 2006 que vai dizer que toda atividade empresarial o empresário como sujeito de direitos e obrigações, titular da empresa e detentor do poder da tomada de decisão, que é uma atividade que a gente tem aí, que é a tomada de decisão. Cabe ele, portanto, determinar o destino da empresa e o ritmo de sua atividade, assumindo todos os riscos entre vantagens e prejuízos. Então é isso, a empresa ela tem que ter a continuidade de funcionamento e
o empresário ele tem o direito da tomada de decisão. Qual é esse direito da tomada de decisão? É o direito de decidir o futuro da empresa, de decidir os caminhos da empresa. E é aquilo que a gente já comentou um pouquinho, vou investir em ações da Bolsa de Valores, ou vou investir em debêntures, ou vou pegar X% do patrimônio da empresa e vou transformar em parte física, para que essa empresa ela possa crescer futuramente, e aí compra-se prédios que no futuro serão filiais, e essas são as decisões que o empresário, todos os dias, ele vai ter essas decisões para tomar, e aí ele vai precisar desse direcionamento, ou ele pode pensar, não, posso ampliar meu patrimônio aumentando o tamanho da minha loja, ou aumentando o leque de produtos, ou qualquer que seja essa decisão, elas têm que estarem presentes. O empresário, todos os dias, ele vai ter essa responsabilidade de tomar decisões. Isso lembrando que a empresa ela funciona na economia que é viva. Por que a economia é viva? Porque os consumidores, eles podem mudar de opinião, de gosto, de desejo, de tal produto e todas as outras coisas as externalidades que estão na economia que podem perfeitamente modificar o direcionamento das empresas. Isso significa que habitualmente e não ocasionalmente as empresas elas vão estabelecer metas de funcionamento. Algumas empresas elas vão trabalhar mais com a sazonalidade, que é como, por exemplo, ovos da Páscoa. Então, uma empresa de chocolate, ela tem um calendário anual e aí se produz chocolate X durante tanto tempo, mas em determinado momento do ano, ela vai trabalhar com ovos de Páscoa para vender na Páscoa. Então, ela vai ter 2 ritmos de trabalho. Chocolate o ano inteiro e X meses ela vai trabalhar o ovo de Páscoa ou o panetone. Se a gente pensar nessa sazonalidade, ou a gente pode pensar em tantas coisas que podem ser vendidas só em poucos meses do ano. As empresas, elas têm funcionários eles têm trabalho remunerado, eles ganham por trabalhar na empresa, ou seja, a empresa ela vai ter esse compromisso de pagar a sua folha de pagamento, os funcionários. Isso tudo faz parte da organização empresarial que, via de regra, está presente dentro da atividade econômica e, com todas essas responsabilidades que a empresa tem, ela ainda vai ter que criar mecanismo para que ela possa ter lucros. Então, essa tomada de decisão do gestor, do empresário, é uma tomada de decisão que vai implicar em todas essas coisas que a gente falou aqui e ainda chegar no lucro. Ainda tem também a coisa que a gente pensou na aula passada, que está muito presente, já que a gente está vivendo esse novo século, onde se mudou muita coisa dentro das empresas e essa representação de empreendedorismo, ela trouxe alguns conceitos que quebrou o paradigma de que antes as empresas só ofertavam bens e serviços e com essa oferta de bens e serviços elas visavam o lucro e não tinha mais nenhuma contrapartida da empresa para a sociedade. Hoje a gente está vivendo um novo momento em que o empreendedorismo ele já se modificou e agora tem o intraempreendedorismo que está dentro do empreendedorismo, que são condições diferentes de trabalho e condições diferentes de venda de produtos ou serviços para que a sociedade venha a ganhar. E isso a gente chamou de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, que estão presentes na tomada de decisão da empresa, que é a devolutiva da empresa para a sociedade. Então, as empresas, elas estão vivendo uma forma de empreendedorismo diferenciado, em que elas descobriram que elas precisam mais de que ofertar bens e serviços. Elas precisam ter um diferencial. E esse diferencial a gente vai chamar de responsabilidade social, porque é uma devolutiva que as empresas vão dar para a sociedade. E essas empresas, elas podem devolver para a sociedade. Vamos pensar que é uma empresa que ela vai ser diferente, então ela vai pensar assim, meu marketing vai ser empregar mulheres. Então é uma empresa que conquistou um espaço na sociedade, por quê? Porque ela tem uma responsabilidade social e a responsabilidade social dela é oferecer mão de obra para as mulheres, oportunizando as mulheres a ter trabalhos para ter uma vida digna. Ou a gente pode pensar que essa mesma empresa, ela colocou uma creche, só tem mulheres trabalhando, então é uma empresa que vai colocar uma creche, e essa creche,
a empresa vai pagar 50% e as funcionárias vão pagar mais 50%. Então, é muito atrativo para as mulheres. O público feminino vai ficar feliz, que vai trabalhar no lugar, os filhos vão estar próximos, os filhos vão estar na escola. Então, é uma empresa que tem essa preocupação social. A gente poderia pensar que as empresas... Vamos pensar nas indústrias, que a gente fala de indústria, a gente entende que fabricar vai destruir os recursos naturais. Então, vamos pensar que as indústrias, elas descobriram que não é só fabricar o telefone X, ou o computador Y, ou o mouse N. Elas vão agora, de uma forma diferente, fabricar os produtos, mas elas vão se preocupar com os recursos naturais. Então, 10% do faturamento anual da empresa X vai ser para o reflorestamento. Ou essa empresa, ela vai optar por trabalhar de uma forma com uma economia reduzida. Então, ela vai trabalhar diferente, ela vai economizar energia. Então, ela vai colocar placa solar. Então, ela vai estar trabalhando de uma forma que vai economizar os recursos naturais. Então, essa movimentação no empreendedorismo, essa movimentação nas firmas, das empresas, elas estão mudando paradigmas. As empresas, elas estão de uma forma diferente agora, né? A gente até falou na aula passada sobre a era da transparência, da tecnologia, que a gente pode abrir o balanço patrimonial da CIA, ou da EIPO, ou de qualquer empresa. Então, isso está muito expressivo, essa nossa vontade de conhecer as empresas. Mesmo a gente gostando dos produtos, a gente gostando das marcas, elas não vão ser para sempre os nossos queridinhos, né? A gente está aí para entender se são empresas éticas, se existe a ética profissional, se existe a preocupação com o funcionário, com o trabalhador, se existe a preocupação com a sociedade, qual é a responsabilidade social que essa empresa ela está oferecendo e por que essa empresa ela se tornou essa grande empresa e por que eu vou consumir esse produto. Então, isso está muito presente nas discussões, no cotidiano, e isso tem mudado muito o paradigma das empresas e tem mudado a nossa forma de interagir com essas empresas e nos tem direcionados até buscar produtos alternativos. Eu descobri que eu não preciso comprar um refrigerante ou comprar um produto que vem de fora. Eu posso tomar um suco de manga, que é tão presente no nosso cotidiano, ou de cupuaçu, ou de tantas outras coisas, abrindo mão de produtos que anteriormente eles estavam presentes na nossa vida por conta do apelo midiático, por conta da publicidade e dessa coisa que é nos empurrada de que a gente tem que consumir X produtos, que X produtos representam os melhores produtos. Então, a gente está vivendo um momento de mudança. Essas mudanças, elas aconteceram tanto da parte dos consumidores quanto da parte das empresas. O empreendedorismo moderno, ele fala sempre de economia participativa, de economia solidária, de economia onde está presente termos como capital social, capital humano, capital do cliente. Então, uma mudança completa no que a gente anteriormente chamava de capitalismo selvagem, que isso é uma coisa que a gente nem ouve mais essa expressão, porque nós estamos dispostos agora até a pagar mais por consumir produto de uma empresa que não usa couro animal, então fabrica um couro vegetal, ou de uma empresa que não utiliza, trabalha de uma forma muito pesada, 14 horas por dia ou 20 horas por dia, sei lá, uma empresa que se preocupa com a qualidade de vida do funcionário e o funcionário agora trabalha, vamos pensar no Google, trabalha 4 horas por dia. Então, nem todas as empresas elas podem se dar o luxo do Google, que é uma empresa diferenciada no serviço, mas elas podem buscar condições, e buscando essas condições, obviamente, que condições melhores para os funcionários, essa empresa vai agregar isso no nome, na marca do produto, e isso vai modificar a realidade da sociedade, vai modificar a nossa realidade de forma positiva. Então é isso, gente, essa é a unidade, vocês estão com o material, o vídeo está sendo postado, na semana que vem eu vou fazer o esforço para que a gente possa se encontrar até com mais tempo, para a gente terminar o último assunto, e a gente já decidiu que nós
teremos de prova e como será essa nossa prova. Eu não sei se vocês estão pensando da mesma forma de trabalhar com os grupos, de trabalhar no mesmo formato, e aí eu estou aberta para que a gente possa falar sobre isso. O Daniel até ele pode conversar comigo, se ele ficou de me dar essa sugestão de como seria a prova, que ele ia conversar com vocês lembram disso? E a gente vai ver como que a gente vai trabalhar a prova, e eu estou esperando as sugestões do Daniel, que ele vai falar com vocês, e é isso. Muito obrigado, bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima semana.